Eu sou Thelma Gugel e esse é o podcast Palavra de Mulher, sua análise feminista da conjuntura. Oi, minha cara. Oi, meu caro. Mas, afinal, o que é o feminismo? Para que serve esse movimento? E para a gente conversar sobre esse movimento social tão importante para a transformação da realidade, nós vamos receber hoje Carmen Silva, que é educadora popular do SOS Corpo em Recife e é militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e também da Articulação de Mulheres Brasileira. Seja bem-vinda, Carmen, e muito obrigada por você ter arranjado um tempinho aí na sua agenda para estar aqui hoje com a gente no primeiro episódio do nosso podcast Palavra de Mulher. E antes da gente começar sobre o feminismo, eu queria que você criasse uma intimidade com nossas ouvintes e me diga o que é que você faz na vida quando não está militando, minha cara. Muitas coisas. Olá, Thelma, olá, ouvintes desse podcast. É um prazer participar de algo que se chama Palavra de Mulher. Eu faço muitas coisas, né? Quando eu não estou na militância feminista direta, assim, nas ações e tal, eu trabalho, né? Eu sou educadora e pesquisadora de um instituto aqui no Recife, chamado SOS Corpo, e eu também faço tarefas domésticas, embora não goste muito, porque a gente tem que sobreviver. Eu vejo muito filme, e no meu tempo livre eu gosto muito de ler e de ver filme. Então, de vez em quando tomo uma cervejinha, né, quando a saúde permite. Então, bora começar. Você me dizendo um pouco aqui para nossas ouvintes o que é o feminismo e o que é ser uma feminista, minha cara. Assim, a gente pode considerar como uma corrente de pensamento, né, é uma linha teórica que pensa o mundo a partir da situação das mulheres e é feito majoritariamente por mulheres esse pensamento, mas ele é também um movimento social. O feminismo é fundamentalmente um movimento de mulheres que querem mudar a situação das mulheres no mundo. E aí é a partir disso que o feminismo se organiza, tem suas pautas, faz suas lutas. Então, ser uma mulher feminista é não estar contente com o lugar que nós mulheres ocupamos dessa situação de desigualdade em relação aos homens, nesse sistema, né, capitalista, racista, patriarcal, não concordar com isso. A pessoa que não concorda, que dentro de si mesma ela rejeita esse lugar das mulheres, ela é uma pessoa feminista. Agora, algumas atuam em movimento social, outras não, utilizam o seu feminismo na sua vida profissional, outras têm o feminismo como algo que alimenta, que ajuda a organizar a sua tomada de decisão sobre sua própria vida, seu projeto de existência, né? Então, tem várias formas de ser feminista. Eu gosto daquelas que adotam como forma se engajar no movimento, porque eu acredito na luta coletiva. Mas eu sei que nem todo mundo faz isso, nem todo mundo pode, na sua circunstância de vida, fazer isso. Então, Carmen, então é por isso que hoje se usa muito a expressão de que dois feminismos, quando se fala, não se fala mais unicamente de um feminismo, mas dois feminismos, é devido a essa diversidade de presença das mulheres na sociedade e na sua ação política? Acho que não, Thelma. Primeiro que tem uma modinha do plural, né? Aí tem uma modinha do plural, todo mundo usa juventudes, feminismos, para falar da diversidade. Eu acho que mais do que falar do fato do feminismo ser um movimento, uma teoria e uma atitude, essa tríade que eu acho muito importante, essa coisa do plural tem a ver com os tipos de feminismo, as diferentes linhas teóricas, as diferentes organizações. É uma diversidade muito mais teórica e organizativa, que faz com que muita gente use o plural, fale feminismos, né? Eu acho que depende muito das circunstâncias. Eu não faço muita questão, porque você também pode ter uma coisa no singular que ela é composta de várias coisas dentro dela, né? Eu acho que os diferentes tipos de feminismo estão dentro do feminismo, assim.
Mas se alguém chama plural também não tem problema. Não vamos fazer briga por isso, né, Carmen? Não é? A gente tem tanta coisa pela qual brigar. Mas então, pensando também nessa história do feminismo, se fala muito em ondas do feminismo. Como é a história dessas ondas? O feminismo cria as ondas e surfa nela, ou o feminismo pega as ondas e sai surfando nelas? E esclareça aqui para a gente essa ideia de ondas do feminismo. E a gente está em alguma onda nova do feminismo? Como é que é? Como é que está essa história hoje, Carmen? Rapaz, eu acho que esse negócio de onda é uma crença de muitas feministas, como se a história ela fosse, como é que eu posso dizer, como se ela fosse feita em etapas. Tem um determinado momento que é uma coisa, aí isso é uma onda, como se fosse assim, um momento da história, né? Então, a primeira onda foi a questão do voto das mulheres, do sufragismo e tal. A segunda onda foi, aí no pós-68, a ideia mais do corpo, da sexualidade, década de 70 e tal. E aí uma terceira onda, mais quando se atuou mais nas questões dos direitos, do sistema ONU e tal. Eu não participo dessa crença. Assim, eu não trabalho com a ideia de ondas do feminismo, nesse sentido de processo histórico. Porque eu acho que a história não é linear e a gente não vai seguindo assim o fluxo da história, não crescendo e tal. Não tenho essa visão. Então, eu acho que até daria para trabalhar com ondas, mas no sentido assim de momentos de maior visibilidade e momentos de menor visibilidade das pautas feministas. E aí isso serve para qualquer movimento social, e não só para o feminismo. Tem momentos que, pelo nosso processo organizativo, por um fato da conjuntura, por uma estratégia adotada, o feminismo cresce como visibilidade pública. Ele tem mais manifestações, tem mais gente falando dele, mais publicações, e outros momentos que tem menos. Agora, isso não é uma questão só do feminismo. Essa interpretação de como os movimentos sociais atuam com maior ou menor visibilidade nas diferentes conjunturas serve para o conjunto dos movimentos sociais, né? Eu vou dar um exemplo. Com o advento da internet e a difusão maior do pensamento feminista na internet, cresceu muito na juventude bem jovem, a adesão ao feminismo. Isso gerou muitos coletivos, muita ação na internet de juventude organizada ou individual e tal. Esse processo meio que se reduziu. Agora a gente já está, né, com essa monetarização da internet, com esse maior controle algoritmo, isso se reduziu. Todavia, o movimento segue com uma capacidade de mobilização grande. Haja visto o que aconteceu agora em relação ao PL 1904, o PL do estuprador. Não diz respeito a uma onda, sabe? Assim, eu não acho que isso seja uma boa visão de história, na verdade. Ok, você falou aí desse momento atual em que o feminismo ele vai tomando uma maior visibilidade de acordo com suas pautas. E eu fiquei lembrando aqui, Carmen, da última pesquisa que foi divulgada pela ONU, né, do Programa de Nações Unidas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em que se constatou que 85% das pessoas no Brasil têm algum tipo de preconceito contra as mulheres. Então, eu quero destacar isso porque eu acho um número alarmante, pensando na presença do feminismo na sociedade, no que a gente tem feito de debate sobre a condição de vida das mulheres, e ainda temos esse número alarmante de pessoas no Brasil que acham que as mulheres que tem algum preconceito contra as mulheres. Então, o que é que você pensa sobre isso, Carmen, sobre esse dado? O que é que isso aponta para o feminismo na sua estratégia, na sua forma de falar com a sociedade? Eu acho que o dado muito provavelmente está correto. Eu só vi o resultado da pesquisa, eu não vi o procedimento, a metodologia, mas
PNUD, as Nações Unidas, gozam de confiança nas suas pesquisas. É uma pesquisa de percepção. A pesquisa de percepção ela capta um momento, né, assim, que a pessoa está vivendo, e ela captou o preconceito, a discriminação, a visão sobre as mulheres. Não me espanta, Thelma, porque, veja, é para isso que o movimento feminista existe. Existe para enfrentar esse desafio, né? Nós sabemos disso, porque nós, mulheres, sofremos isso, toda sorte de violência. Você viu que aumentou o número de feminicídio, a gente tem violência no trabalho, a gente tem violência na família, a gente tem violência na rua, a gente tem todo tipo de controle sobre o nosso corpo, de abuso, de mercantilização, de tentativa de implantar padrões do que é uma mulher ideal, do que é uma mulher bonita, e produtos para vender. A gente tem uma participação política ínfima. Você vê que no Congresso Nacional nós somos 15%, e é o maior percentual que nós já conquistamos na história. Então, tudo isso demonstra que, sim, a sociedade brasileira é muito machista. O patriarcado, que é esse sistema, né, que controla e domina a vida das mulheres, ele é muito forte na nossa formação social, na nossa tradição. A pesquisa revela isso. E nos desafia. Obviamente, eu acho que todo mundo que quer construir o feminismo como movimento social e com a possibilidade de mudar a vida das mulheres se sente desafiado a ter uma atuação mais forte, um processo de organização maior, uma linguagem mais acessível, de conseguir chegar em mais gente, chegar desde as periferias das grandes cidades ao interior, né? Quem está vivendo no campo, nas florestas, nas beiras das águas, também chegar nos setores médios, nas universidades. Você vê que nas universidades também é muito fraco ainda, né? Existem vários núcleos de estudo, mas o engajamento, a difusão do pensamento feminista é muito pequeno. Então, a gente sofre esse problema constantemente, inclusive nos meios de comunicação. Então, o nosso desafio é exatamente seguir nessa batalha, né? E é importante também, Carmen, porque nessa mesma pesquisa foi apontada que 40%, quase 40% das pessoas no mundo inteiro acham que os homens são melhores do que as mulheres na política. Então, talvez isso seja um elemento importante para a gente compreender o fenômeno da baixa participação das mulheres na política e da baixa representatividade. Então, isso a gente vê muito quando vamos enfrentar parlamentos, executivos, que estão com política contrária à vontade das mulheres. Então, acho importante sempre se fortalecer essa necessidade da representatividade das mulheres na política, inclusive com aquela velha e atual frase que a gente sempre espalha por aí, que diz que não basta ser mulher, né? Não basta ser mulher para representar as mulheres na política. Então, acredito que o feminismo ele também tem esse papel na sociedade, da formação de sujeitos, de mulheres militantes que também estejam dispostas a ocupar os cargos públicos. Então, para você, esse nível de preconceito, de violência sobre as mulheres é um obstáculo para a participação política? Sem dúvida. Isso intimida a nós mulheres, né? E ainda tem, que eu nem falei, a violência política. Você já é constrangida a não participar pela responsabilização que a sociedade nos impõe, com os filhos, com os idosos, com o trabalho doméstico, né? A gestão do trabalho doméstico, e você já o setor mais pobre da sociedade brasileira são as mulheres, em especial as mulheres negras, que são majoritariamente chefes de família. Então, tudo isso inibe a participação política. E quando você chega nos espaços políticos, você sofre violência política, que é a descredibilização, é o maltrato, é a violência dos homens que estão na política. Então, tudo isso dificulta. Para ter uma ideia, Thelma,
de 515 candidaturas para prefeituras nessa eleição 2024, só 84 são mulheres, 16,31%. Então, aí você vê como é que é a dificuldade de que nós, mulheres, consigamos acessar esse espaço de poder. E aí a gente fala, mais mulheres na política, mas não basta ser mulher. Ok, também concordo, mas também não basta ser homem. Porque a gente não vota na pessoa pelo sexo dela, a gente gostaria que a sociedade brasileira votasse no projeto político, nas propostas que a pessoa defende, naquilo que a pessoa acredita, nas lutas nas quais a pessoa se engaja. Aí, quando se trata de mulher, a gente diz, não basta ser mulher, precisa ter propostas feministas. E eu queria dizer, não basta ser homem, é preciso ter propostas de esquerda, propostas que venham para resolver, para enfrentar o problema das desigualdades na sociedade brasileira. Então, esse problema tem a ver também com a forma como o sistema político é organizado. Ele é organizado para as pessoas que têm têm situações de desigualdade não entrarem. Nós, mulheres, somos 15% no Congresso Nacional. As pessoas pretas não chegam a 4%. Né? A juventude, você vê que é um Congresso Nacional de pessoas maduras ou velhas. Você não tem a presença da juventude. Os povos indígenas não são suficientemente representados, você tem uma ou duas. Então, é muito forte o problema da subrepresentação no Brasil, e ele se deve à forma como o sistema político é organizado. É uma forma legal como o sistema político é organizado. Ela é para impedir a representação da população proporcional aos grupos sociais que compõem essa população. Resultado dessa herança nossa aí, escravocrata, né, que termina excluindo um número considerável de pessoas da disputa política, da condição de disputar. Né? Então, concordo com você quando você fala que o sistema ele é organizado para a exclusão. Ele não é organizado para ampliar a representação, e sim para estar sempre reforçando o que é majoritário, digamos, em termos do poder na nossa sociedade. E você falou aí de homens, da importância também de estar se observando esses espaços. E eu queria que você me dissesse, Carmen, é bom para os homens uma sociedade regida pelos princípios do feminismo? Que sociedade seria essa e o que traria para a vida dos homens? Porque, geralmente, quando a gente está no debate na sociedade, diz assim que o feminismo é o machismo ao contrário. Então, a gente sabe que não é isso. Então, seria bom também para os homens uma sociedade regida pelos princípios do feminismo? Eu penso que sim. O feminismo não é o machismo ao contrário. O machismo é uma atitude preconceituosa e violenta com um grupo social, que é o grupo social mulheres, que enfrenta uma situação de desigualdade na sociedade. E o feminismo é um movimento das mulheres, desse grupo social que é explorado, que é dominado na sociedade, para resistir ao machismo, resistir ao sistema patriarcal. Ele é um movimento de luta por direitos. O machismo quer dominar as mulheres. O feminismo não quer dominar os homens. O feminismo quer que as mulheres sejam livres, né, e sejam autônomas. Eu penso que para os homens que querem uma vida também livre, também autônoma, seria muito bom uma sociedade feminista, porque eles poderiam desenvolver o afeto e a corresponsabilidade pelos filhos com pessoas iguais. Hoje, os homens, a maioria dos homens que não pensa no feminismo, não quer organizar sua vida a partir dos feminismos, eles desenvolvem seus interesses afetivos sexuais com pessoas que eles consideram no nível inferior ao deles. Isso dá para eles uma falsa segurança. Mas é falsa essa segurança, porque eles não estão podendo, de fato, garantir que isso permaneça assim. Então, para os homens, ter uma sociedade feminista seria poder compartilhar o cuidado com os filhos, se corresponsabilizar pelos idosos, pelos seus pais, suas mães,
seu sogro, sua sogra. Isso que ocorre, que sobrecarrega hoje as mulheres. Seria poder desenvolver em si mesmo a sensibilidade, o gosto pela beleza, coisas que são hoje vistas como atributos femininos e que podem ser atributos das pessoas humanas. Cuidar de si. Você sabe que existem levantamentos no Sistema Único de Saúde, mas eu acho que se também fizesse na iniciativa privada iria corresponder, que é o número infinitamente menor de homens que procuram serviço de saúde em relação às mulheres. Porque os homens se sentem tão poderosos que não cuidam da sua saúde. E aí a taxa de, como é que se diz? A idade máxima de vida dos homens é menor do que a idade máxima de vida das mulheres. Uma sociedade feminista enfrentaria esse problema, porque os homens aprenderiam a cuidar de si mesmos. Hoje, os homens só vão no médico se a mulher marcar a consulta, né? Então, assim, eles não têm uma visão de si mesmo como um ser humano, a maioria deles não tem, um ser humano que pode cuidar de si, que pode cuidar dos outros, que pode cuidar da natureza, que pode assumir a autonomia corresponsável com outros seres humanos adultos. Eu acho isso bem importante para amar. Você considerar as pessoas como iguais, né? Para desenvolver um afeto bom. Eu acho que seria muito bom para os homens uma sociedade feminista. E tenho absoluta convicção que seria maravilhosa para as mulheres. Eu também acho. Seria muito bom viver numa sociedade de igualdade, onde todo mundo entendesse que a vida em comum é responsabilidade de todas as pessoas. Então, isso é importante ser reforçado sempre, e o feminismo ele tem trabalhado isso com muita força, né? Não apenas nas organizações das mulheres, mas no debate da sociedade. Eu acho que isso, pensar uma sociedade de igualdade, é fundamental para uma vida mais feliz, que afinal de contas é o que se procura, né? Quando caminhamos em direção ao nosso destino, é procurar uma vida com liberdade, uma vida com autonomia, uma vida com respeito entre os seres, né? E acho importante esse dado sobre a saúde do homem, porque realmente é assim. As mulheres, na maioria das vezes, se transformam em mãe do seu marido, porque ela passa a ficar responsável pelos mínimos detalhes da sua vida diária, né? Desde a sua alimentação, até procurar um médico, até observar alguma mudança na rotina do seu companheiro. Então, termina que as mulheres elas assumem todo esse papel de cuidado, e eu queria agora que você comentasse um pouco sobre essa política nacional de cuidado, que talvez seja uma das principais conquistas, ou uma das únicas conquistas do feminismo nesse governo Lula. O que é que você pensa sobre essa política nacional de cuidado que está em debate no Congresso Nacional e que é mais uma iniciativa do feminismo para garantir às mulheres uma vida de um bem-estar na sua vida? Olha, eu acho que é bem importante. Acho que a política nacional de cuidados ela tem que ser vista como uma política que ajude a democratizar o trabalho reprodutivo, que é o trabalho da reprodução das pessoas, né? Garantir que as pessoas possam ter uma vida e uma vida plena. A política nacional ela ainda está, né, num processo de elaboração, ela ainda não está em execução, mas ela pode garantir serviços públicos que reduzam a sobrecarga que hoje as mulheres sofrem na sociedade. Tipo, se ela tiver restaurantes populares, lavanderias coletivas, creches, responsabilização pela vida da família compartilhada com o Estado, né? Eu acho muito importante. Agora, eu acho importante também que ela ande junto com uma ideia de que essa política nacional de cuidados, ela não é só para as mulheres, ela é uma política para homens e mulheres, porque homens e mulheres devem ser responsáveis por suas crias, por seus idosos, pela limpeza das suas casas, pela alimentação. Então, ela beneficia a sociedade. E, ao enfrentar esse problema, ela libera o tempo das mulheres, né? Porque nós, mulheres, hoje,
participamos pouco da vida pública, da política, estudamos pouco, nos divertimos pouco, porque a sobrecarga de trabalho ocupa todo o nosso tempo. Então, ótimo que a política pública exista e que o Estado se responsabilize por vários elementos que hoje a sociedade responsabiliza as mulheres. Mas nós precisamos entender, até filosoficamente, que não é uma responsabilidade das mulheres. Né? A gente não pode aceitar, porque senão a gente não se revolta. A gente não pode aceitar como nós tendo a obrigação de cuidar das crianças pequenas, de cuidar dos idosos, de cuidar da casa, de lavar banheiro, que os homens sujam. Nós somos metade da humanidade. Somos mais da metade da população brasileira. E nós, junto com a outra metade adulta, precisa se responsabilizar pela vida. Né? Então, eu acho que, junto com a política de cuidados, precisa vir uma política educacional, comunicativa, de divisão justa do trabalho doméstico, né? Porque, senão, é como se o Estado simplesmente estivesse desonerando o trabalho das mulheres. Na prática, é isso. Mas, do ponto de vista da defesa pública, a gente precisa fazer o debate sobre a corresponsabilização pelo trabalho doméstico entre homens e mulheres. Não acha, não? Sim, eu fico sempre. Eu sou da geração de feministas que sempre defendeu essa questão da socialização. Inclusive, eu fico imaginando como seria bom que a gente tivesse diariamente esses restaurantes populares em todos os bairros das cidades, que as mulheres pudessem pegar essa marmitinha e ir para o restaurante, quer dizer, o tempo que ia livrar as mulheres de parte desse trabalho doméstico que, infelizmente, foi se transformando como uma responsabilidade exclusiva das mulheres, né? Quando nós sabemos que todas as pessoas que moram na casa, que são da família, têm responsabilidade com o bem comum, com o desenvolvimento da casa e com tudo que precisa acontecer para que a vida se desenvolva na tranquilidade, né, na organização necessária. Acredito que isso vai ser um bom debate com a sociedade, porque quebra, né, procura quebrar essa raiz dessa questão, que é de responsabilizar a mulher com a vida da família, transformando isso no amor, né? Como se o amor que a mãe tivesse pela família fosse travestido exatamente em cuidados, né, com todo o povo que está dentro de casa e até mesmo com a família extensa. Eu passaria assim, muito tempo conversando com você. Eu acho que vou deixar aqui o convite no ar para você vir a Mossoró fazer uma formação aqui com a Motim Feminista e nossas aliadas, para que a gente possa fortalecer também o feminismo em nível local, como tem sido a tarefa, né, e o papel da articulação de mulheres brasileiras no Brasil inteiro. E eu queria aqui, para a gente ir finalizando, que você pontuasse aí, Carmen, pelo menos uns 3 desafios que o feminismo tem hoje na conjuntura nacional. A gente segue tendo um grande desafio, que é chegar a mais e mais mulheres. Nesse desafio em particular, eu saúdo com muita paixão esse podcast, porque eu acho que é um grande desafio o feminismo chegar a muitas mulheres e conseguir impulsionar a sua organização, o seu pensamento, a sua luta de forma coletiva, né, organizada. Então, acho que esse é um primeiro grande desafio. O segundo grande desafio diz respeito às nossas condições de vida. Nós precisamos seguir lutando. É muito importante que o governo Lula esteja implantando essa política de cuidado, busque construir políticas de enfrentamento à violência, que tenha criado a lei de oportunidades, né, de salário igual para trabalho igual. Essas políticas públicas são importantes, mas são absolutamente insuficientes para que a gente mude a vida das mulheres, ainda muito por ser feito. Então, esse é o desafio da gente organizar as nossas lutas, né? E um terceiro desafio que eu queria colocar é o desafio da gente se articular. O Brasil, é um país continental, é muito grande.
Então, às vezes, a gente está muito organizada, construindo no nosso bairro, no nosso município, e não pensa como é que a gente muda coisas que só são decididas no plano federal. A gente tem enfrentado batalhas grandes aí no Congresso Nacional, como foi essa do PL do estuprador, aí no meio do ano, que era o PL 1904, que queria prender as mulheres que fizessem aborto em caso de serem estupradas, né? Ou seja, penalizar a vítima ao invés de penalizar o agressor. E essas batalhas a gente só enfrenta se a gente estiver articulada no país todo, porque é uma coisa definida a nível federal. Então, eu queria soltar esses 3 desafios: chegar a mais gente, fazer luta para mudar nossas condições de vida e se articular nacionalmente para enfrentar políticas que são definidas no plano federal. Isso. Inclusive, a gente sempre reafirma, né, que somente a luta muda a vida, né? Então, é uma vida permanente de desafios, de lutas, de enfrentamento. Eu acho que o feminismo e as feministas têm mostrado que é fundamental a sua existência na sociedade. E concordo com você, quanto mais no miudinho a gente chegar, no cotidiano da vida das mulheres, no bairro, no comércio, no meio da rua. Eu dizia muito a meu pai que quando eu me aposentasse eu ia ser feminista de esquina. Ia ser mulher de esquina, ia ficar numa esquina o tempo todo falando sobre a condição das mulheres, porque eu acho que esse trabalho de formiguinha ajuda muito ao feminismo e ajuda muito a todas as lutas que nós temos que desenvolver. Porque às vezes a gente pensa, a gente só fala de problemas, a gente só fala de coisa que nos traz agonia, porque essa é a realidade que nós estamos vivendo, mas nós vislumbramos um mundo de igualdade, um mundo de liberdade e de autonomia. E o feminismo é isso, é essa construção cotidiana, né, das mulheres pegando nas mãos, uma levando a outra, uma levantando a outra, uma escutando a outra, e a partir daí podermos construir um mundo diferente, um mundo que sonhamos, né, que sonhos que podem virar realidade a partir desse trabalho, desse cotidiano de militância que nós fazemos, que vocês fazem aí em Recife, que muitas e muitas feministas fazem no mundo inteiro. Então, Carmen, eu deixo aí com você esse tempo para a sua despedida do nosso programa. Mais uma vez, agradeço imensamente você ter arrochado sua agenda para estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz em estrear esse podcast com você, com a sua fala, com a sua presença, com a sua força feminista, para que a gente possa consolidar cada vez mais a ideia de um mundo de igualdade e de liberdade para todas as pessoas. Obrigada, Thelma. Também, eu não sabia nem que era a estreia do podcast, mas eu fiquei bem contente. Eu gosto muito, estou sempre, assim como tu diz, apertando a agenda para poder caber programas de rádio, podcast na internet, a ação educativa nos bairros, nos municípios, porque eu acho que é isso, nosso desafio é chegar em muito mais mulheres, né? E deixar uma mensagem aí para as suas ouvintes e para os seus ouvintes, que é isso, só a luta muda a vida, e essa luta é uma luta coletiva, não é só você sozinha, com seus pensamentos, o que já é muito bom, você sozinha, com seus pensamentos, com suas atitudes. Mas se você se organiza, se você participa de um grupo, de um coletivo, de um movimento, você com certeza vai sempre se fortalecer e conseguir, de fato, conquistar direitos e colocar as mulheres em uma outra condição de possibilidade de vida, de alegria. E esse engajamento feminista, ele é muito bacana, ele também nos emociona, ele também nos alegra, ele não é só, quando a gente fala luta, a pessoa pensa que é uma coisa ruim, né? Difícil. Difícil é a realidade, mas lutar para enfrentar a realidade é uma coisa que assim, aumenta muito o nosso ânimo, a nossa disposição de vida. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui e agradecer demais essa oportunidade. Um beijo, Carmen, minha cara. Vai aproveitar para se divertir e tomar sua cervejinha. Beijo, amiga. Bem, minha cara, meu caro, obrigada pela presença, obrigada por ter nos escutado, nos ajude a divulgar nosso podcast e dizer que ninguém precisa ter medo do feminismo. O feminismo é luta por igualdade, por autonomia e liberdade.
Esse podcast é realizado com os recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Mossoró através da Secretaria Municipal da Cultura.